E a opressão que o povo americano está vivendo no governo do Barack Obama a cada dia se acentua. O sistema está falido, principalmente no que diz respeito à saúde. E essa semana, uma pessoa publicou uma reportagem na internet, onde ela, através de imagens, demonstra claramente que há uma insatisfação muito grande por parte da população americana quanto ao governo do Obama. Agora, uma coisa muito estranha nessa reportagem, eu gostaria que você prestasse atenção. Bem no finalzinho, a apresentadora que colocou a reportagem na internet, ela como que se contagiada pela regra de 3, a regra da ação, reação, solução, ela propõe como única alternativa um sistema internacionalizado, ou seja, um sistema globalizado. E aí ela faz uma reportagem muito bacana, mas no final, ao meu ver, eu gostaria que você analisasse e comentasse, ela acaba jogando por terra, se colocando também ao lado da elite global, pelo menos nesse aspecto, em que ela fala que a solução seria a internacionalização. Mas vamos analisar com bastante atenção esse vídeo, que tem a produção do Verdade Oculta com parceria com o Morpheus Brasil, a quem a gente manda um forte abraço. Vamos lá. Under the Obama healthcare plan, which you support, this man would be given no care whatsoever because he is a cerebral palsy handicapped person. Look, this isn't just, some kind of middle-of-the-road, undecided independent voter who's having some reservations about the possible cost of the health care bill. These are radicals. These are extremists. These are zealots. And then I was lied to because I came prepared to speak, and instead, you wouldn't let anybody speak. We call it AstroTurf. It's not really a grassroots movement. It's AstroTurf by some of the wealthiest people of America. Your government has lost the faith and trust of the American people. A respeito do que aconteceu nas últimas semanas, pensava-se que o mês de agosto seria mais tranquilo. Mas os idiotas vêm tentando negar que isso esteja acontecendo, ou denunciando isso como sendo anti-americano. Mas nem a televisão, nem o Tribunal de Imprensa, nem a Casa Branca vai conseguir ocultar tudo isso. O que vemos agora é uma revolta em massa da população. E isso não foi algo orquestrado da forma como as pessoas pensam sobre organizações políticas. Não se trata de protestantes que quebram tudo, nem de grupos de protestantes profissionais pagos por organizações de protestos. Não está limitado a uma região do país ou a um grupo demográfico. Essa é uma dinâmica crescente que vem arrebatando as pessoas, independente de suas classes sociais ou preferências políticas. Agora estão todas juntas para lutar. A administração do presidente Obama tem sido uma falha completa, muito além dos 8 anos anteriores da administração Bush. Desde janeiro de 2009, Obama vem continuamente degradando o sistema monetário. Uma degradação que está hoje em 23 trilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes. Obama arrasou todos os estados americanos, hoje eles estão falidos. Todos os serviços básicos, os funcionários públicos, têm fechado todas as instalações públicas. Milhões de americanos estão perdendo suas casas. Milhões mais estão perdendo seus empregos. Continuam sendo enviadas levas com milhares de soldados americanos para morrer no Iraque e no Afeganistão. Então a reação em vista de todos esses fatos é contra a falha do governo e do sistema como um todo. Mas o ponto central da raiva é contra o novo sistema de saúde. You don't trust me? Okay. I don't know what else I can do. I am not a member of Congress, have never been one.
Toda a população americana já se deu conta que estão sendo diretamente ameaçados pela política de saúde de Obama. Desde a primeira vez que ele jurou que iria cortar os gastos com a saúde em 2 trilhões de dólares, usou a linguagem de Adolf Hitler, ameaçando eliminar todo o sistema pessoalmente e trazer a sua própria equipe de médicos e especialistas para o Estado. Independent group of doctors and medical experts who are empowered to eliminate waste and inefficiency in Medicare on an annual basis. A proposal that could save even more money and ensure long-term financial health for Medicare. This idea of experts getting the politics out of healthcare and making decisions based on the best evidence out there. And we've urged Congress to include a proposal for a standing commission of doctors and medical experts to oversee cost savings measures. E esta conscientização da população de suas vidas estão sendo ameaçadas pelo presidente e pelo Congresso, que fez a maníaca administração Obama tentar uma manobra de dissimulação. Well, that would be kind of morbid. One of the worst that I've heard is that in some way this bill is going to force euthanasia. And let me start by dispelling the outlandish rumors that reform will promote euthanasia. The rumor that's been circulating a lot lately is this idea that somehow the House of Representatives voted for death panels that will basically pull the plug on grandma. Então a Casa Branca está defendendo esta lei política que traz esse novo pacote. E neste pacote está uma reforma nos moldes da saúde nazista. Obama não pôde resistir, ele ficou obcecado. Ameaçou ambos seus adversários e seus aliados para aceitar a reforma nazista, nem que eles tivessem de aceitar na calada da noite. Mas nas últimas 2 semanas, essa obsessão da Casa Branca o consumiu. Eles arquitetaram uma campanha de propaganda reacionária chamada Checagem com a Realidade. O que mais faz é confirmar do que desmentir os rumores. Eles estão pedindo por informantes para monitorar a internet procurando críticas contra as políticas de reforma da Casa Branca. Eles estão contratando apoiadores pagos para fazer um suporte ao presidente. No topo de tudo isso, a liderança democrática irá demandar uma chamada a nível nacional para uma oposição aos americanos. Mas os fatos são claros. E a ironia é que ao checar a realidade, mostram que o Obama está perdido. O povo americano não está comprando as mentiras do presidente. Senhor presidente, a população está acordada e reconhecendo qual é o seu plano. Eles viram que os seus manuais e suas simulações para calcular o valor da vida humana, as suas recomendações para fazer eutanásia em pacientes internados e causando custo ao governo e aqueles pacientes que estão inúteis na sociedade por causa da idade e de doença. E enquanto no meio da quebradeira econômica, ambulâncias e instalações do Estado estão sendo fechadas, prisioneiros estão sendo soltos todos os dias nas ruas, e as ajudas aos desempregados sendo todas encerradas, ninguém acredita que esse presidente irá manter o sistema de saúde. Ninguém acredita em mentiras. O sistema inteiro é uma falha só. Como espelhado no governo, agora o sistema econômico já era. É como se o solo todo afundasse aos seus pés. E é por isso que a rebelião da população está acontecendo. O sistema já era. E é por isso que a grande reação acontece. Não é para uma coisa, mas para todas as coisas. E em tempos como esses, quando ninguém está provendo uma mudança fundamental e revolucionária no sistema, irão brevemente encontrar a si próprios abandonados. Ou pior, agora não é o momento de tentar acertar o caos ou gritar às massas em revolução. Agora é o momento de tentar encontrar soluções para o sistema falido. Agora é o momento de usar a cabeça e substituir esse sistema falido por um novo sistema. Um sistema internacional com credibilidade. Estamos inaugurando na internet o canal Verdade Oculta 2. O Verdade Oculta 2 vai trazer matérias mais ligadas à questão espiritual. Então, você sendo cristão, você que acredita na Bíblia Sagrada, não importa a denominação nem a religião, né, mas você que conhece e concorda que a Bíblia contém a palavra de Deus, você está convidado a participar conosco do canal Verdade Oculta 2. Eu aproveito a oportunidade até para responder a alguns comentários, os quais desde já nós agradecemos, né? Não só a esses alguns, mas a todos que vêm comentando o nosso canal. Muito obrigado pela participação.
E a gente aproveita então para fazer apenas uma explicação sobre as questões que vêm sendo comentadas nos vídeos que apresentamos no Verdade Oculta sobre a questão de juntar religião com os fatos que são apresentados aqui. Na verdade, essa junção religião com história, com vivência humana, não fomos nós que criamos. O próprio sistema criou. Você vê que muitas das coisas que os senhores do mundo criam, eles homenageiam em suas criações a deuses pagãos. Repara para você ver se não é assim. Não vou ficar aqui citando porque são muitos. Mas você observa, por exemplo, o nome das emissoras deles de televisão, da mídia deles, as empresas deles, os países, estados, bairros, ruas, municípios deles. Basicamente, tudo que eles criam, eles nomeiam as suas criações com nomes de entidades pagãs. Então eles é que misturam religiões e não nós. Eu, por exemplo, vivo em São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom, aí tem religião, São Sebastião. Outros vivem em São Paulo, Santa Catarina, e tantos são que existem, né, na localidade, não só aqui, como também nos Estados Unidos, em todos os cantos. Então, quem mistura a religião, na verdade, não somos nós. Nós apenas mostramos aqui a semelhança que há entre os fatos que acontecem hoje e os fatos narrados na Bíblia. É só isso que nós fazemos. E, na verdade, também, se você não acredita na Bíblia como um livro inspirado por Deus, como um livro espiritual, que você acredite pelo menos como um livro. Você está entendendo? Que acredite como um livro e nele está escrito o que vem acontecendo hoje. E agora? Tá certo? Por que eu tenho que acreditar, então, em outras coisas que estão em outros livros, mas baseado em que eu não posso acreditar na Bíblia, se ela está dizendo o que está acontecendo nos dias de hoje? Você me entende? Então, sendo assim, eu vou trazer agora, em parceria com o Morpheus Brasil, que fez para a gente a tradução e está também nesse vídeo conosco nos apoiando, nós vamos trazer agora um homem, um americano, que fez uma pequena palestra sobre a possibilidade, olha, uma possibilidade que ele levanta e que é séria, e que muitos não estão atentando para isso, mas a possibilidade de haver um racha nos Estados Unidos, uma quebradeira nos Estados Unidos, e os Estados Unidos se dividir em vários pequenos países, como nós já vimos acontecer há pouco tempo atrás, com outra localidade. Vamos assistir juntos e no final, com certeza, ele vai mostrar também um aspecto bíblico desses fatos, desses acontecimentos. Roda essa que é da Verdade Oculta, em parceria com Morpheus Brasil. Isso foi publicado no jornal Wall Street. Há um professor na Rússia, Igor Panarian, analista aposentado da KGB, por mais de uma década, ele vem prevendo que os Estados Unidos será desintegrado em várias partes em 2010. Ninguém quis ouvi-lo, mas agora muitos estão ouvindo. E ele diz que, vamos ter as palavras exatas, haverá um colapso econômico e moral nos Estados Unidos, que irão disparar uma guerra civil e quebrar o país. E isso é o que ele vê a caminho, na costa oeste. O bloco de estados lá se chamará a República da Califórnia. De acordo com ele, esta será controlada pela China, controle federal. E a seção central, a seção amarela, ele chama de República Central Norte-Americana. Diz que essa parte irá provavelmente ser tomada pelo Canadá. E a parte sudoeste do Texas se chamará República do Texas. Ele diz que essa parte dos Estados Unidos, quando a desintegração ocorrer, estará sob controle das autoridades do México. E a porção oriental, incluindo Nova York e periferia, ele projeta que se tornará parte da União Europeia.
E o mais perturbador é que ele também previu que a União Soviética iria se quebrar em partes. E aconteceu. Ele não disse quando seria, mas aconteceu. Então, seja lá o que for essas suas projeções, eu posso ver que nós estamos nos quebrando em partes. E o interessante é que ele, em russo, diz que a causa será por razões morais e financeiras. Que isso levará à guerra civil, que causará a desintegração dos Estados Unidos. E agora ele diz que o Alasca será tomado pela Rússia. E o Havaí estará sob controle do Japão. Minha opinião pessoal, nós provavelmente iremos cair no controle da União Europeia. Veja só, você diz, como isso pode acontecer? Veja bem, se o dólar entrar em colapso total e a economia entrar em colapso, e essas nações megapoderosas detendo a grande soma de dívidas que temos para com eles, eles simplesmente podem vir e tomar tudo. E especialmente se elas são poderosas, acredite-me, nossos credores número 1 estão ganhando mais poder do que podemos acreditar. E essa é a China. Essa é a avaliação de um especialista, o professor Igor Panarin, da KGB. Seja qual for o caso, eu sei desde 1955 que os Estados Unidos têm que pagar pelo poder. O poder que primeiramente mudou a Europa. Uma coisa é certa. Esta catástrofe tornou evidente que precisará haver uma nova ordem econômica mundial. É isso que foi dito. E, independente de todas essas coisas acontecendo, estamos no meio da comunicação instantânea. Nós temos computadores capazes de transferir instantaneamente qualquer soma de dinheiro. Com todos esses fatos acontecendo, os bancos vêm sendo centralizados. Toda vez que temos algum tipo de bom momento econômico, os maiores grandes bancos assumem mais e mais o controle dos bancos menores e vão centralizando. Isso é muito importante porque eu acredito que o que está acontecendo neste momento, que começou em setembro desse ano, organizou o palco para entrar em cena o Anticristo. Leia comigo o Apocalipse, capítulo 13, de 15 a 18. E ele fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, homens livres, escravos, serem marcados em suas mãos direitas e suas testas. E ele fez com que ninguém seja capaz de comprar ou vender, exceto aqueles que possuam a marca, cada um, o nome da besta ou o número do seu nome. Então essa profecia foi feita pelo apóstolo João aproximadamente em 95 depois de Cristo. Como ele poderia saber que quando chegar a hora da besta, que os homens teriam os métodos para pegar todas as pessoas da Terra e numerar cada pessoa da Terra? E como ele poderia saber, em 95 depois de Cristo, que haveria de existir um sistema monetário que estaria sob o controle individual desse homem, o Anticristo? E sob o controle de tal pessoa, poderá ser dito para cada indivíduo em qualquer lugar do mundo se ele poderá ou não comprar e vender. Você vê, somente Deus poderia dar essa profecia ao apóstolo João, porque ninguém poderia saber sobre computadores na época.
Porque ninguém sabia que o dinheiro seria substituído, que o sistema financeiro seria substituído por números eletrônicos. Você sabe que hoje somente 4% do dinheiro americano é dinheiro real em espécie. 96% do dinheiro são somente números de computadores. Nós estamos quase completamente com o dinheiro computadorizado. Eu digo que a catástrofe é simplesmente eles terem todo o controle do dinheiro e fazerem manobras eletrônicas, causando catástrofes. E eles vão transformar tudo em um só sistema mundial bancário. Observe que as coisas somente vão sendo centralizadas, e centralizadas, e centralizadas, até trazer todas as coisas para um só ponto de controle. E é isso que essa profecia disse que iria acontecer. E a você não será permitido comprar ou vender, a menos que você jure obediência ao anticristo, como se ele fosse seu Deus. Se você jurar obediência ao anticristo como sendo seu Deus, você ganhará a marca. E a marca numérica, veja em números romanos, como o Novo Testamento foi escrito, porque eles não usavam os números arábicos de hoje. O alfabeto também era usado como números. Então, quando diz um número do seu nome, as pessoas então entendem claramente que cada nome de pessoa possui seu valor numérico. Então, seja lá qual for essa pessoa, eu acredito que ela esteja viva em algum lugar nesse momento, sendo disfarçada para não ser descoberta. E seja lá qual for essa pessoa, seu nome transposto do alfabeto romano é 666. E o que irá acontecer é que, quando você jurar obediência à imagem do anticristo romano, eles te darão um prefixo do seu número pessoal. E este prefixo será 666. E isso validará seu número pessoal e você poderá comprar ou vender. E uma forma muito inteligente de achar e expor as pessoas que acreditam no anticristo e as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Porque ninguém vai recusar aquele número, a não ser que tenha uma boa razão para isso. E a única razão forte o suficiente para colocar a sua vida em risco seria porque você acredita em Jesus Cristo. E a Bíblia diz claramente, se você tomar aquele número quando ele for apresentado a você, então você nunca será salvo. Tudo isso está quase completamente acertado neste exato momento. A vida começou a ser transformada com essas coisas. E eu nunca sonhei que essas tais coisas pudessem ser possíveis. Isso foi ali em 55 ou 56. Mas agora, isso não é somente possível, como também as catástrofes guiam o rumo do mundo para esse sistema. E já temos todas as capacidades técnicas requeridas. Eu vou trazer aqui no Verdade Oculta um documentário internacional chamado O Espírito do Planeta. Nós fizemos a versão brasileira dele e é interessante porque ele narra a questão dos Illuminatis voltados para a parte espiritual. Vamos assistir juntos. Nos dias de hoje, um grupo maligno de pessoas que se comunicam com espíritos de Bafometes e demônios. Essa rede globalizada, constituída de adeptos da magia negra, satanismo e ocultismo, são chamados de Illuminati.
As empresas internacionais que são controladas pelos aristocratas, famílias reais e pela elite de políticos, todos eles estão espalhando rastros químicos pelos nossos céus e usam tecnologia secreta para modificar a atmosfera, para orquestrar uma guerra contra o próprio planeta. Não há dúvida, as autoridades têm admitido através de patentes que eles têm tecnologia de mudança do clima. Tecnologicamente, a elite em seus projetos secretos, eles já têm essa habilidade. Então, ele já tem isso, não só em termos de produzir o clima, terremotos. Se você souber na Terra onde tem que ser estimulado, então isso irá se mover. E se mover, você terá um terremoto. E quando você vê esses furacões, e foi-me dito quando eu tive minha mente aberta para tudo isso, em 1990, que nós iríamos ver tsunamis. Para ser honesto, eu não conhecia na época esta palavra tsunami. O que é tsunami? É uma onda gigante, muito grande. E agora eu sei o que é uma tsunami. E com certeza daqui para frente iremos ver furacões em uma escala que nunca vimos antes. E quando você vê os furacões dos mares da América como Katrina, estamos olhando grandes tempestades. E parece ser bem claro que se eles não tiverem a habilidade de criar furacões através de uma rachadura, e acho que eles têm, eles certamente têm a habilidade de criar maiores catástrofes. Então eles fazem parecer normal. Muitas pessoas acreditam que os furacões mais recentes e os tsunamis foram induzidos pelo uso de bombas colocadas no subsolo. E assim conseguiram criar caos, destruição, e com a intenção de matar centenas de milhares de pessoas. Os Illuminati estão criando guerras, catástrofes ecológicas, causando a morte de milhares de pessoas, fazendo assim com que as almas dessas pessoas caiam em cascata no inferno. Os Illuminati controlam a maior parte das empresas do mundo e estão juntos destruindo a biodiversidade do planeta Terra. Assim deixam o ser humano num estado de medo permanente. Assim conseguem nos cegar a respeito do mundo espiritual. A existência do mundo espiritual é um fato que a elite global procura esconder de toda a população, através do controle de todos os meios de comunicação da Terra. Bilhões de pessoas estão morrendo na ignorância, gastando a maior parte das suas vidas hipnotizadas pela televisão. Uma invenção que foi descoberta durante uma pesquisa pioneira sobre o mundo espiritual. 9 de setembro de 2001 foi um dia onde mais de 3.000 pessoas tiveram suas vidas arrancadas dos seus próprios corpos. E tudo aconteceu tão rapidamente. A maioria deles não estava preparada para suas mortes. Teria sido 9 de setembro um plano feito pelos Illuminati como um ritual de sacrifício? Quando eles fazem isso, criam esses atos de terrorismo para culpar outra pessoa ou grupo, eles são naturalmente ritualísticos em termos de quando eles fazem, onde é feito e como é feito. Qual número você disca para uma emergência nos Estados Unidos? Você disca 911.
Sim, e você acha isso com tanta frequência nesses eventos que eles criam? Você sabia que as bombas de Madrid foram explodidas 911 dias depois de 9 de setembro de 2001? Não me surpreende, porque a coisa é quando eu comecei a pesquisar isso. Tudo para mim caiu. Não somente sobre a naturalidade dos seus rituais simbólicos, mas sim pela escala que eles fazem tudo isso. É quase como uma pessoa criando um programa de computador que te desse uma visão perfeita e geral do simbolismo ritualístico dos últimos terríveis eventos que eles fizeram. Em seu livro Alice no País das Maravilhas e o World Trade Center, você aponta que aquelas torres gêmeas são simbólicos edifícios arquitetônicos, os quais eu acho que você os compara com os pilares da maçonaria. Então tudo é como um grande ritual, um grande sacrifício em massa. É isso que a guerra é, um grande sacrifício. Então você sabe, o Iraque, por exemplo, eles foram lá para fazer um grande sacrifício. Nós não atiramos em civis. É absolutamente sem sentido. É claro que eles atiram em civis. Eles querem matar o maior número de pessoas possível. Iraque tem um enorme significado para essas pessoas. Assim, quando eles se voltam para aquele período, aquela área da Babilônia, etc. De fato, o que estão vendo agora é uma Babilônia a nível global. Quando você olha para o simbolismo da Babilônia e para eles matando tanta gente lá, é porque para eles é um grande ritual de sacrifício. Oh my God, thank you, thank you, thank you. Oh my God. Oh my God. You're right. Oh my God, you saved my life. You saved my life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And what I would say to people is, o que digo às pessoas é, se você for julgar o que esse estado de consciência irá fazer, com base no que você faria, você irá perder o fio da meada. Porque você tem um nível de compaixão. Você tem. Você tem um nível de empatia. Esta é a palavra, empatia. Com as pessoas que sofrem as consequências das suas ações e atitudes. Essa empatia é que o que balança, equilibra seu comportamento em comparação a outra pessoa. Porque você tem empatia pelas consequências deles. Se você remover essa empatia, essa consciência não tem empatia. Nem com ele mesmo. Não importa se são vítimas, se são alvos, porque eles são repugnantes. É assim que eles pensam da raça humana. Se for retirada essa empatia, não haverá nenhum mecanismo de falha de segurança para bloquear comportamentos extremos. Então, as pessoas que mandam na América jamais matariam 3.000 pessoas. O quê? Foi uma festa isso para eles. Presidente do mal. Você sabe, isso não é sobre americanos fazendo isso contra americanos. É sobre o próprio demônio operando através de formas físicas dessas pessoas, que apenas parecem ser americanos. Os quais fazem isso, que para eles, isso nada é mais do que gado. Somos gado para eles. – 9 de setembro. Faces do demônio.
No dia seguinte, a 11 de setembro, as redes de TV mostravam fotografias, imagens pausadas das fumaças que saíam das Torres Gêmeas. E nas fumaças, você podia ver claramente o rosto de demônios. E ver esses rostos naquela fumaça em 11 de setembro me fez pensar. Nós vimos mais de 3.000 pessoas pulando para a morte, sendo sufocadas até a sua morte, sendo queimada até a morte. 3.000 espíritos foram arrancados de seus corpos físicos. Se você tem uma visão espiritual, isso significa que uma grande parte daquelas pessoas podem ter ido para o inferno sem salvação. E esse ritual trágico foi ampliado, pois foi transmitida por milhares de emissoras de TV ao redor de todo o planeta. O Clube de Roma, assim como os Bilderberg, faz parte também dos Illuminati. E dentre os componentes do Clube de Roma, temos uma grande personalidade brasileira, Fernando Henrique Cardoso. O Clube de Roma foi quem organizou, idealizou, colocou em prática a Eco 92. Foi para eles o pontapé inicial na questão dos grandes debates sobre biodiversidade, sobre a questão da raça humana, sobre a questão da ecologia, sobre a questão de recursos naturais. Resumindo, de que o homem está prejudicando a natureza e de que a humanidade precisa ser controlada. Ou resumindo melhor ainda, de que deve-se haver a redução populacional. Pois bem, após a Eco 92, outras discussões também aconteceram no mundo todo com relação a esse respeito. E em uma dessas oportunidades, o maior expoente dos Illuminati, o David Rockefeller, ele fez um pronunciamento. E eu creio que todos nós gostaríamos de saber o que o David Rockefeller pensa sobre esse assunto, sobre a questão da população, da raça humana, enfim, se nós estamos mesmo prejudicando o meio ambiente, se nós devemos ser controlados, enfim, se deve haver a despopulação ou não. Vamos assistir. Esse vídeo foi feito em parceria Verdade Oculta e Demorpheus Brasil. Ironicamente, as próprias inovações que tornaram possíveis um aumento dramático no bem-estar das pessoas também estão criando novos problemas, o que aumenta a perspectiva de um desastre catastrófico com a biosfera onde vivemos. E aqui está a raiz do que enfrentamos. Ao melhorarmos a saúde humana, acabamos diminuindo a taxa de mortalidade infantil no mundo em 60% nos últimos 40 anos. E no mesmo período, a taxa de expectativa de vida foi melhorada de 45 anos em 1950 para 63 anos hoje. Este é um desenvolvimento onde os indivíduos que nós podemos empregar, não importa quão positivos sejam os resultados de nossas medições sobre a população, calculando sobre o mesmo período de tempo geometricamente, de quase 6,6 bilhões de pessoas, nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água
É um caso de preocupação profunda. E as conversas são sobre os produtos que a indústria aberta vem colocando na atmosfera a níveis perigosos. E poucas nações irão discordar em trabalhar juntas nesses desafios que ultrapassam fronteiras, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. As Nações Unidas podem e devem usar o caminho essencial, mostrando que o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico. A recente análise das Nações Unidas mostra que um dos assuntos chaves é o crescimento populacional. Mas as controvérsias que interromperam na conferência estreitam esse problema a um assunto profundamente importante, o qual tem uma dimensão profundamente moral. As Nações Unidas podem e devem usar um caminho essencial, mostrando como o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico na maneira dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida, mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente ECO 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial. E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado, mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. Então, mais uma vez, as Nações Unidas deverá ser a catalisadora e coordenar o processo inteiro. E eles têm utilizado dessa ferramenta de muitas maneiras, a fim de satisfazer as suas necessidades quanto ao que sabemos, quanto ao que julgamos, como nos comportarmos, do que gostarmos e até o que odiarmos. Suas produções servem para divulgar informações que eles querem que saibamos, mas que não poderiam divulgar de forma oficial através dos noticiários da TV. Serve também para dar credibilidade a algo que eles queiram valorizar. E, em contrapartida, serve para ridicularizar o que eles querem que menosprezemos. E serve para muitas e outras práticas. Pode estar certo que lá no final dos seus interesses com Hollywood é que você encontra os interesses por divertir e arrecadar dinheiro. Embora esses sejam os que enxergamos como se fossem os principais. Isso acontece porque eles nos condicionam a ver assim. Quando promovem seus filmes através de comerciais, eles utilizam do argumento de que tantas pessoas já assistiram, dizendo que é uma ótima diversão, e dizendo que já arrecadou tantos dólares, ou seja, dizendo que subliminarmente eles têm interesse pelo dinheiro. Assim, nós pensamos que eles mantêm Hollywood com esses dois propósitos sendo principais, de divertir e de ganhar dinheiro. Mas não é bem assim. E partindo para o Matrix, que é o objetivo desse trabalho, esse filme é constituído por diversos desses propósitos, aos quais os filmes são concebidos por Hollywood. E ao longo dessa explanação, você perceberá esses elementos. Matrix. Para o entendimento mais profundo, é necessário que conheçamos o mito da caverna de Platão. E é bom que conheçamos também a regra da essência e impressão. Assim, as questões quanto ao Matrix ficam mais claras em nossa mente. O mito da caverna é uma parábola escrita pelo filósofo Platão e encontra-se na obra intitulada A República, livro 7. Trata-se da exemplificação de como podemos nos libertar, através da luz da verdade, da condição de escuridão que nos aprisiona. Alguns ainda chamam de mito da caverna, os prisioneiros da caverna
ou, menos comumente, a parábola da caverna. Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder se locomover, e são forçados a olhar somente para a parede do fundo da caverna. Nessa parede são projetadas sombras de outros homens que, além do muro, mantêm acesa uma fogueira. Os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Um dos prisioneiros decide abandonar essa condição. Ele fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. Aos poucos vai se movendo, avança na direção do muro e o escala. Com dificuldade enfrenta os obstáculos que encontra e sai da caverna. Descobre não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles. Descobre também o mundo todo e toda a natureza, enfim. Quando você ver essa imagem, é muito comum imaginar estar vendo um homem sobre um cavalo. Ou ainda poderia se dizer a estátua de um homem sobre um cavalo. Dos dois modos, trata-se da impressão e não da essência. O que é visto na praça, na verdade, em sua essência, é um artefato de concreto. Areia, pedra, cimento. Imagine que chega uma pessoa nesse momento e diga: não, isso não é um homem sobre um cavalo, isso é concreto. Poderia até ficar difícil concordar com ele, mas não poderíamos dizer que ele está errado. Agora a pergunta principal: se você parar nessa praça hipotética e fizer uma pesquisa, você acha que de 100 pessoas, quantas dirão que se trata de concreto? Ou ao menos farão referência a ele? Eu creio que de 100 pessoas, nenhuma dará tal resposta, pois todos estão condicionados, desde pequenininhos, a responder que se trata de uma estátua de um homem sobre um cavalo, ou simplesmente que se trata de um homem sobre um cavalo. Estando esses dois aspectos, o mito da caverna e a impressão e essência bem entendidos, podemos seguir em frente. Transfigurou-se, subiu aos céus e foi ter com seu pai. Deus costuma ser mostrado pelos filmes de Hollywood como vilão, e em Matrix não é diferente. Aqui eles mostram Deus que obviamente não é o nosso Deus, esse é o grande arquiteto do universo, que não é o Deus que nós cremos, e esse Deus também tem seu serafim. Procura o oráculo. Quem é você? Eu sou o Serafim. Posso levá-lo até ela. Só que esse Deus, que não é o nosso Deus, é o arquiteto, ele apela para o Big Brother, já que não é onisciente nem onipresente. Matrix não é o único filme de Hollywood que coloca o personagem principal como um Cristo profano. Veja outro exemplo. Iremos assistir o filme e pontuaremos alguns detalhes importantes. Eu vou trazer agora a versão brasileira feita pela Verdade Oculta de um documentário internacional intitulado Fight the New Order, ou Lute contra a Nova Ordem Mundial. Esse documentário narra com fatos, provas, evidências, a grande conspiração, a real conspiração que há dos senhores do mundo contra a humanidade. E é bom que você fique bastante atento, e eu chamo a atenção principalmente de você que não acredita na conspiração, e que às vezes até se coloca de forma involuntária, mas ao lado dos Illuminati, fazendo justamente aquilo que eles querem que a gente faça. Ou seja, que dê um descrédito a essa questão da conspiração. Então eu gostaria que você assistisse esse vídeo com bastante atenção. O filósofo alemão Johann von Goethe
Uma vez disse: não há ninguém mais desesperançosamente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livre. Mas poucos que ouvem essas palavras se dão conta de que eles são aos quem God se referia. Porque a realidade é que toda pessoa no mundo civilizado é escravizada desde a infância. Elas são escravizadas em uma prisão sem paredes ou barras, e tão poucas se dão conta disso. Contudo, todas são escravizadas. É um sistema perpétuo de autogeração de débito que é criado para eles completamente por um projeto de juros de bancos internacionais privados. E as pessoas são ensinadas desde pequenas simplesmente a ter que sanar esse débito. A realidade não é assim que as coisas são, mas assim como foram concebidas para ser. E tudo o que se deve fazer é dar uma olhada em volta e ver o estado atual do mundo para se dar conta disso. E esse é o jeito que as coisas estão atualmente. Definitivamente não o jeito que as coisas deveriam ser. A ferramenta mais poderosa e útil que alguém pode conseguir em sua vida é o conhecimento, porque com conhecimento vem sabedoria. E a verdadeira realidade pode ser entusiasmante, porque a verdade real pode te libertar. Agora, se você acredita nos Illuminati ou não, há algumas coisas que deveriam ser claramente entendidas por todos. Estas não são teorias de conspiração de forma alguma. Eles são bem documentados, bem rastreáveis e fatos facilmente provados. E esses fatos são os seguintes: existe uma linhagem sanguínea que impera nessa terra. Essa linhagem sanguínea imperadora é muito antiga. É a mesma linhagem sanguínea que sempre mandou na Terra desde os dias do Antigo Egito. Por exemplo, muitas pessoas pensam que qualquer um pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Mas a realidade é que todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons, e um grande número deles tem de fato algum parentesco. Suas linhagens podem ser rastreadas até a monarquia europeia, e em particular a linhagem de William de Orange. Essa linhagem sanguínea da elite pode ser até mesmo rastreada bem mais longe do que William de Orange, e chegar tão longe até mesmo a realeza do Antigo Egito. É a mesma linhagem sanguínea que tem mandado nesta terra desde o início. Muitas pessoas podem ficar surpresas ao saber que George Bush é de fato o 13º primo da Rainha Elizabeth II, a atual monarca britânica. Reverência pela linhagem sanguínea egípcia real e culto a Amen-Ra acontece ainda nos dias de hoje. Apesar de ser velado e secreto, o simbolismo permanece verdadeiro, como sempre escondido à plena vista. Cada uma das 3 cidades-estados de Londres, Vaticano e o Distrito de Colômbia tem todos os seus próprios obeliscos. O obelisco de Londres é também acompanhado por 2 esfinges. Elas foram forjadas nas imagens de Tutamés, indicando que é em Londres que na verdade reside a linhagem sanguínea real do Egito. A monarquia britânica está mergulhada em tradições anciãs e simbolismo, e eles não tentam esconder essas conexões. Eles apenas não as mencionam, ou não respondem perguntas sobre elas. Mas os sinais e símbolos estão bem ali para que todos os olhos discernidores os possam ver claramente. Agora dê uma olhada no brasão real de armas, a regalia real e o trono de coroação. Claramente demonstram essas conexões. A evidência ligando esses líderes a uma linhagem sanguínea realmente existe. E toda a informação para verificar essas afirmações estão disponíveis em domínio público. Mais importante, no entanto, é o fato de que ao longo desses estranhos 200 anos, se desenvolveu por detrás desta linhagem sanguínea dominante uma outra classe de elite, um pouco similar ao sacerdócio, e que também se mantém escondidos atrás das sombras. Esse sacerdócio sombrio representa os manipuladores de dinheiro, a elite bancária internacional, e consistem de 13 famílias bem influentes. E é esta elite sombria que afinal comanda as coisas por detrás da cena. Este controle é alcançado através da manipulação encoberta dos sistemas monetários globais, e é mantido através de redes de sociedades secretas interconectadas, as quais controlam sobre o fluxo de todo o dinheiro, toda a comida, toda a comunicação, através da manipulação de institutos educacionais do mundo inteiro. Muitas destas sociedades secretas menores são completamente abstraídas da existência das outras, mas todas levam de volta a uma mesa redonda de 6, e finalmente, há apenas uma, bem no topo. Essa é composta por uma pequena quantidade de indivíduos, que controla todas as outras sociedades, e através deles o batimento cardíaco do mundo inteiro. A sociedade que está bem no topo foi fundada
fundada na Bavária em 1776. Quem criou foi um homem chamado Adam Weishaupt. E essa é a ordem dos Illuminates. O homem que comissionou Adam para a tarefa foi Mayer Achard Rothschild. Foi feito com o intuito de realizar o plano concebido por Rothschild. E junto a ele os líderes das outras 12 famílias. Os Illuminati desde então se tornaram a sociedade mais poderosa do mundo. E nos últimos 230 anos tem sido instrumental em ajudar a família Rothschild a acumular mais da metade da riqueza total do mundo. Isso ao custo literalmente de milhões de vidas inocentes. A riqueza interna dessa única família, sozinha, poderia confortavelmente alimentar, prover roupas e um lar a todo homem, toda mulher e toda criança na Terra. E essa é apenas uma das 13 famílias Illuminati. O objetivo permanente dos Illuminati é conseguir, por qualquer meio possível, total propriedade e controle de nada menos que todos os recursos, todo o governo, cada pedra, cada gota d'água, cada folha de grama e toda criatura viva, tanto humana quanto não humana, no mundo todo. Desde o seu início, a Ordem dos Illuminati tem incansavelmente direcionado seus membros para a conquista do seu objetivo principal. Eles têm sido até agora extremamente bem-sucedidos nos seus esforços. Isso tanto é realidade que nós estamos agora mesmo vivendo em um tempo onde eles têm intenção de ver esse longo plano ser realizado. A situação que estamos testemunhando no mundo neste exato momento é de fato a cartada final dos Illuminati. Este é o grande ás para poder absoluto e despopulação em massa. Algumas pessoas afirmam que os Illuminati são um mito. E a verdadeira culpa é de organizações como o zionismo. Mas eu posso te assegurar que esse não é o caso. Vai muito mais longe do que o zionismo. As tais pessoas simplesmente limitaram a mira de suas visões. Eles não estão vendo a perspectiva maior. O filósofo grego Sócrates uma vez disse que a verdadeira sabedoria é saber o quão pouco nós realmente sabemos. É por isso que é importante manter uma mente aberta e assim permitir que suas crenças sejam flexíveis o suficiente para mudar quando o novo conhecimento é adquirido. É importante ouvir todas as informações e não apenas aquelas que reforçam suas crenças, porque essa conspiração vai muito mais além. E o zionismo e a influência judaica no sistema monetário é meramente uma camada dela. Aqueles que conhecemos como os Illuminati são apenas controladores das sombras. O plano que está se desdobrando no mundo hoje é de fato antigo e é um plano que é muito complexo, mas não tanto sem o sistema de controle atual para cegar as pessoas da sua existência. Esse sistema de controle apenas parece ser complexo, mas na realidade ele não é. Na verdade ele é bem simples e bem frágil. No entanto, é a sua aparente complexidade que o tem mantido tão bem velado. O sistema inteiro dos Illuminati é operado hoje pela coroa. E o que é exatamente a coroa? Ao contrário da crença popular, a coroa não se refere à família real ou à monarquia britânica, mas sim à cidade interior de Londres. Essa, na verdade, é propriedade privada corporativa que funciona como um estado soberano completamente separado. Assim como as suas duas cidades-estados irmãs, o Vaticano e o Distrito de Colômbia nos Estados Unidos, as quais se combinam para formar o Império das Três Cidades. Quando eles juraram lealdade à coroa, eles estão na verdade jurando lealdade a esse império privado corporativo que é propriedade das 13 famílias Illuminati. Esses são os próprios indivíduos privados que indiretamente possuem e operam o Banco Mundial. E o que o Banco Mundial faz exatamente? Bem, ele empresta dinheiro para países inteiros, suprindo cada banco da Reserva Federal desses países. Então, eles coletam os juros desses empréstimos, que é pago taxando o trabalho das pessoas em cada país. Agora deixe-me mostrar isso para você de novo. Se você vive em um país em que existe a Casa da Moeda, então o Banco Mundial, uma companhia privada que pode legalmente criar dinheiro a partir do nada, é quem supre o seu país com dinheiro e com juros. E você, o indivíduo, é obrigado a pagar impostos do seu salário para pagar os juros do empréstimo requerido pelo seu governo a esse banco privado. Muitas pessoas são enganadas a acreditar que os seus impostos são usados para pagar a infraestrutura e que sem os impostos não haveriam estradas nem escolas e o país sucumbiria.
Mas isso é completamente falso. O governo tem o direito legal de fazer o seu próprio dinheiro e controlar seu valor, mas ele não o faz. Ele pega dinheiro emprestado de um banco privado e usa esse dinheiro para pagar a infraestrutura. E então você é taxado para pagar os juros do empréstimo, puro lucro para os banqueiros internacionais. É forçado a todo ano a dar aproximadamente 3 meses de salário em impostos. E que o dinheiro dos impostos vai diretamente para os bolsos de indivíduos privados que possuem e operam o Banco Mundial. E se você alguma vez permitir que te microchipem e o dinheiro for abolido, o que é o plano deles, então todas as contas e impostos serão automaticamente removidas da sua conta quando for a hora, quer você deva esse dinheiro ou não. E se você reclamar do sistema, bem, eles podem simplesmente desligar o seu chip. Você não vai poder comprar comida ou pagar aluguel ou fazer qualquer coisa que envolva dinheiro. Esse é o objetivo deles: reduzir o número de habitantes da Terra e microchipar aqueles que sobrarem. Então é game over e total controle sobre o mundo. E todos que vivem nele estarão nas mãos de um cartel de banqueiros criminosos. Este golpe todo está sendo planejado e realizado bem metodicamente. São essas pessoas e seus capangas e marionetes que frequentam encontros como o encontro dos Bilderbergs, como o Festival Bohemia Grave. No entanto, apesar de imerso em um ritual e no que muitos chamam de magia negra, é na verdade também um sistema, o sistema Illuminati. E apesar de seus métodos aparentarem complexos para o leigo, ele é na verdade bem simples e também bem fácil de enxergar quando se adquire a maneira correta de olhar as coisas. E há uma razão e motivos definidos na natureza ritualística deste sistema, no seu uso da numerologia, no simbolismo e ritual. E tudo o que é necessário para se dar conta disso é o entendimento mais profundo da verdadeira natureza do universo e como todos estamos conectados a ele. Contudo, esse vídeo direciona seu foco no sistema em si, e a chave para esse sistema funcionar é através do controle encoberto do suprimento de dinheiro por muito poucas pessoas. Também é crucial que as pessoas se tornem crentes disso, porque os métodos pelos quais a sociedade poderia se libertar desse sistema de controle são também muito simples. Assim que uma pessoa ganha o entendimento das verdadeiras realidades deste mundo em que vivemos, e essa não é uma tarefa tão difícil como você pode pensar previamente, por causa das suas complexidades, a ilusão que a elite criou que muitos percebem como realidade é uma ilusão muito frágil. É frágil porque não é realidade. A realidade é que o mundo não precisa ser desse jeito que é. Ele não precisa estar indo nessa direção que ele está indo. Pessoas não precisam viver no mar sem fim de débitos autogerados. Guerras não precisam acontecer. Crianças não precisam passar fome. E não pense que as pessoas passam fome porque o mundo está superpopulado. Não acredite no que a televisão te conta. O mundo não está nem perto de estar superpopulado de maneira alguma. De fato, vamos olhar isso realisticamente com uma simples comparação da população por quantidade de massa terrestre. E nós podemos assim fazer uma estimativa aproximada e formar uma rápida hipótese para demonstrar isso facilmente. Existem aproximadamente 6 bilhões e meio de pessoas no mundo. E existem 3 milhões de milhas quadradas de terra no continente da Austrália. Então nós poderíamos, hipoteticamente, dar a cada pessoa do mundo um bloco de 1/4 de acre de terra. E toda a população do planeta caberia numa área do tamanho da Austrália. Cada um teria terra o suficiente para cultivar jardins, cultivar quantidade substancial de sua própria comida. Todo homem, mulher e criança da Terra caberiam confortavelmente dentro da Austrália. Cada pessoa poderia ter 1/4 de acre de terra. E ainda teríamos todo o resto do planeta totalmente desabitado. O mundo não está totalmente populado de jeito nenhum definitivamente. Ele só é muito mal administrado. E você não precisa ter dúvida nenhuma de que essa má administração é intencional e é metódica. Seria, no entanto, bem simples de consertar as coisas. E tudo que é necessário é que as pessoas acordem para o tanto de mentira que é dita para ela, enquanto estão enganando a todos. As pessoas, na verdade, precisam entender como esse sistema realmente funciona. Os métodos usados para isso se tornam realmente transparentes
assim que uma pessoa ganha uma visão clara o suficiente para vê-los. E as pessoas efetivamente precisam abrir os olhos e enxergar imediatamente. Porque agora que o mundo se tornou menor e agora que todos os recursos foram descobertos, não há mais fronteiras para se conquistar. A elite criminal tem intenções de realizar uma despopulação em massa desse mundo. E o plano para realizar isso está agora no final do seu curso. Eles estão fazendo isso no Oriente Médio com a guerra, em países como a África, através da fome. E agora em países ocidentais, através de aditivos na água, sprays aéreos e na introdução de alimentos tóxicos e deficientes em nutrientes geneticamente modificados. E isso está muito perto de chegar ao próximo nível, com a introdução global do Codex Alimentarius, um conjunto de leis internacionais de orientação de alimentação que entram em vigor no mundo todo no dia 31 de dezembro de 2009. Mas as pessoas estão agora começando a acordar e se dar conta de que nem tudo está certo e estão começando a argumentar contra. As pessoas do mundo precisam se dar conta dos seus próprios potenciais e acordar deste sonho em que estão vivendo. Esqueça o que foi contado a você pela TV, porque tudo é mentira. A TV está aí para treinar as pessoas como pensar e como agir. Não é nada mais que uma ferramenta de propaganda que conseguiu fazer lavagem cerebral em 95% das pessoas no mundo ocidental. Alimentam notícias manufaturadas, alimentam desinformação e dão às pessoas absolutamente falsa percepção do mundo e de relacionamentos uns com os outros. Desligue a sua TV e a deixe desligada. Depois de apenas um mês sem ver televisão, você ficará surpreso o quão melhor e saudável você se sentirá. Isso precisa ser claramente entendido pelas pessoas em todos os lugares. A elite só tem poder sobre as pessoas se as pessoas permitirem que essa elite tenham esse poder. Então, pare de dar legalidade a eles. Pare de fazer o que a TV te manda e assim você para de colaborar com seu próprio fim. Entenda que realmente não existe divisão entre as pessoas ao redor do mundo. Não importa quem elas sejam ou de onde elas tenham vindo, nós somos todos pessoas e somos todos um. É através da ilusão constantemente promovida da divisão que o sistema consegue funcionar. Mas para que isso aconteça, é necessária a participação pública. Pare de concordar e você conseguirá acabar com o sistema. Você vai desligá-lo completamente, porque se as pessoas pararem de cumprir com o sistema, ele simplesmente implodirá. Ele vai desabar como um castelo de baralho. E tudo que é necessário para que isso ocorra é a ciência global de como ele realmente funciona. Nós chegamos a um ponto de virada na história, em que o véu do sigilo que sempre envolveu o sistema Illuminati finalmente está caindo. Agora é tempo das pessoas do mundo todo cuidarem uma das outras e não o sistema. É realmente muito simples e o mundo está quase à beira disso acontecer agora, porque uma nova ciência dos fatos está crescendo entre as pessoas. Mais e mais pessoas estão acordando todos os dias. E elas estão espalhando as palavras, assim como já deveríamos estar fazendo há tanto tempo e o mais alto que pudermos. Porque as massas que ainda estão dormindo realmente precisam ser acordadas para o que está acontecendo. Literalmente não há nada tão importante quanto esse problema hoje. E o plano realmente vai mais fundo que o cartel monetário internacional. Existem verdadeiras profundas forças escuras controlando as coisas por aqui. Mas é pela manipulação do sistema monetário que o controle global é mantido. E é esse sistema que deve ser resolvido primeiro. O que é necessário agora é ação. E é necessária o quanto antes, porque a porta da prisão está se fechando. Por favor, entenda que essas pessoas planejam despopular mais de 90% da população do mundo. E isso provavelmente inclui você. Pesquise os fatos. Isso não é uma piada. Não é uma teoria doida de conspiração. É a mais absoluta verdade. E esses problemas precisam seriamente ser resolvidos. Toda a informação de como eles pretendem realizar isso está disponível na internet. E é claro, você jamais ouvirá isso das principais mídias, porque os cartéis monetários são donos das principais mídias. Grande parte dessa informação
Está postada no YouTube, na internet. Eu altamente recomendo que você veja e distribua para o maior número de pessoas possível, porque a hora de falar realmente já acabou. O que é necessário para as boas pessoas desse mundo é agir, e agir agora. A chave está no amor e união entre todos da humanidade. Porque não importa quem você seja, não importa de que país você veio, ou de onde você veio, onde você está, não importa se você é negro, branco, cristão, muçulmano, judeu, não faz diferença nenhuma quais são as crenças, porque a prisão que está sendo construída afeta a cada um de nós igualmente. O mundo que estamos permitindo que seja criado para que nossas crianças vivam será um mundo no qual não vale a pena viver. E se nós apenas permitirmos que a situação continue seguindo o caminho que atualmente está indo, então nós estamos condenando nossos descendentes ao inferno. Mas nós somos muitos e eles poucos, e isso simplesmente não pode ser permitido que ocorra. Está na hora das pessoas do mundo pararem e se darem conta de que as supostas divisões que existem entre nós são uma ilusão. Não há divisão. Está na hora de todos entenderem a verdade disso. Está na hora de nos aproximarmos do mundo e a nós mesmos em um estado de amor, ao invés de um estado de medo. Está na hora de você mexer dentro da fonte, descobrir o seu próprio potencial. É hora de todos nós ficarmos juntos coletivamente e lidarmos com a causa raiz do problema. E todos vocês precisam espalhar essas informações. É muito importante que vocês o façam. Grave esses DVDs. Entregue para as pessoas, converse sobre o assunto em toda oportunidade possível. Esse problema é muito importante para ignorar. E se você não é parte da solução, você é parte do problema. Simplesmente não há terreno neutro aqui. Traga todas as facções reais do mundo sob uma mesma bandeira, a bandeira da união humana. Deixe as diferenças de lado e trabalhe nos detalhes. Depois, independente de quem ou o que é a final inteligência por trás desse plano para o controle global, todos precisam entender claramente que a nova ordem mundial fascista está sendo introduzida. E a despopulação em massa que vai ocorrer ao redor do globo está sendo implementada pela elite criminal bancária nesse momento. O sistema monetário é a cabeça da cobra. Corte a cabeça da cobra e o resto irá desfalecer e morrer. A hora de falar acabou, chegou a hora da ação, chegou a hora das pessoas pararem de cumprir com o sistema. Todos. Pare de cumprir com ele e você o desligará. E a melhor forma de não cumprimento é o amor. Aproxime-se de todos os problemas com amor, ao invés de cegamente seguir as ordens dadas a você pela televisão, ao invés de fazer o que é certo para você pessoalmente. Faça o que realmente é certo. E quando um líder te quiser mandar a guerra, diga: não, Senhor, eu não vou mais assassinar os filhos dos outros para o Senhor. O Senhor vai ter que ir lá e fazer isso, o Senhor mesmo. Você será chamado de covarde pela milícia. Mas isso não é a verdade. É muito mais fácil lutar por princípios do que viver por eles. É necessário ser um homem muito mais corajoso para fazer o que é certo e cuspir na cara de quem te ordena, do que seguir cegamente ordens por medo das consequências. Entenda que somos todos um, e a chave para a verdadeira mudança e união está no amor. Não há necessidade de violência, nem armas, nem banners, nem slogans, nem pensamento em grupo, somente um ato global unido de não cumprimento com o sistema. O não cumprimento por qualquer coisa que esteja em conflito com as diretivas da Declaração Universal dos Direitos Humanos seria um bom começo. Simplesmente pare de outorgar o poder de te controlar a essas pessoas. Entenda que o único poder que eles têm é o poder que as pessoas dão a eles. Entenda que injustiça contra ele é injustiça contra você, e não deve haver áreas cinzas na sua mente quanto a isso. Todos precisam deixar de ser Maria vai com as outras. E isso precisa ser feito imediatamente. É hora de cortar a cabeça da cobra. A revolução não está chegando. A revolução é agora. Tudo começou na Torre de Babel. Ali alguém se achou na condição de autoproclamar que era maior sobre os demais homens,
sua raça superior às demais raças. Enquanto guerreavam para superar os seus semelhantes, triunfaram. Mas não era o suficiente. O Senhor, porém, desceu para ver a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis aqui um só povo e uma só linguagem de todos. E eis que começaram esta obra. Não desistirão do seu intento, menos que o não tenham de todo executado. Queriam mostrar mais poder ainda e ousaram desafiar o próprio Criador. Pois, e confundamos de tal sorte a sua linguagem, que não ouça cada um a voz do que lhe está próximo. Então não prevaleceram. Mas entre os homens sempre irão aparecer aqueles que julgam poder desafiar o Senhor dos Exércitos. A tecnologia avançou e agora a autoconfiança dava a certeza de que nada poderia frear seus feitos. E tudo ia bem até que novamente se puseram como superiores a Deus. E diziam: esse nem Deus afunda. E, ironicamente, o elemento o qual se supunha que o manteria flutuando foi justamente o que o afundou: a água, água congelada. A rebeldia e febre de juventude dos anos 60 não conhecia limites. Foi tudo muito bom, até que um dia, o garoto mais famoso do mundo naquele momento resolveu se referir a Deus. John Lennon declarou: o cristianismo é moda e um dia vai passar. Hoje, sou mais famoso que Jesus. O conjunto ao qual fazia parte se extinguiu imediatamente. Em 8 de dezembro de 1980, um outro jovem que muito admirava resolveu roubar a sua fama. Ele não tentou fugir. Conta-se que ele simplesmente se sentou no banco da praça, aguardou a chegada da polícia e declarou: no dia de hoje, sou mais famoso que John Lennon. Nos anos 30, 2 judeus tiveram a maior ideia de suas vidas. Criaram um personagem de quadrinhos. Diziam: se Deus criou o homem, criaremos o super-homem. A família Illuminati, dona da DC Comics e Warner Brothers, adorou a ideia e passou em 1938 a publicar os quadrinhos. O curioso é que Super-Homem no início era vilão e a sua meta era conquistar o mundo. O personagem foi criado especialmente para o público infantil, que por estar em período de formação de conceitos e ideias, não consegue distinguir o que é ficção da realidade, e até mesmo inúmeras pessoas adultas, quando encontravam o ator George Rivers, que fez o papel de Super-Homem na TV, o pediam para que voasse, ou adivinhasse o que tinha em sua bolsa usando a visão de raio-x. O Super-Homem, criado na mente de muitas pessoas pelos Illuminati, corre em alta velocidade, voa, tem visão de raio-x, é extremamente forte e consegue até mesmo parar o tempo. Em 1978, Super-Homem Extremidade. Pobre Christopher Reeves. Quantas e quantas pessoas têm acidentes terríveis com animais todos os dias e não sofrem mal algum. E justo ele, que no imaginário de milhões de pessoas podia correr em alta velocidade, até mesmo voava. Agora, após uma simples queda de cavalo,
mal podia mexer os olhos. O ator Keanu Reeves, que tem o mesmo sobrenome dos seus antecessores George Reeves e Christopher Reeves, foi convidado para dar sequência no papel de Super-Homem. Sem dar explicações, apenas recusou. Não pode ser. Isso não pode ser só coincidência, não pode ser. Mergulhado em uma ditadura militar repressiva por mais de 20 anos, o Brasil ansiava agora pelas eleições que marcariam a história do nosso país. A expectativa estava em qual homem, em meio a 130 milhões de pessoas, seria o escolhido para ser o primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de tantos anos de ditadura. Muitos se candidataram, e nessa busca pela oportunidade de exercer um cargo tão honrado em um momento tão especial, alguém se destacava. Seu mandato estava tão certo que nada poderia impedi-lo, nada. Então foi a hora que Tancredo Neves perdeu o temor e blasfemou. Disse: se o meu partido me der o apoio que preciso, nem Deus me tire esse mandato. Pela redenção do Nordeste, pela Constituinte, pela democracia plena, Tancredo Neves, José Sarney. Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. O partido o apoiou do jeito que era esperado. O povo também o apoiou votando em massa. Ele foi eleito, mas o mandato foi tirado. E o pior, a sua vida também. Informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto Circula pela internet informações de uma jovem que, em companhia das colegas, ia sair para a balada e sua mãe, observando que estavam todos no carro bêbados, ligada com Deus, se despediu dizendo: vai com Deus, minha filha. No que ela respondeu: só se for na mala, que o carro não tem lugar para ele. Conta-se que após um terrível acidente, as 5 pessoas no carro morreram imediatamente. Na mala do carro estava uma bandeja com 12 ovos intactos. Quem poderia desafiar o Senhor dos Exércitos?